Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Terça-feira de chuva, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou Maria Clara, estou mais uma vez aqui na página da Go Outside para falar de um assunto que todo mundo adora, que é viagem. E ainda mais quando a gente consegue viajar e estar na natureza e praticando os esportes que a gente ama, de aventura, aí é que o papo fica realmente bom. Então chega mais, convida todo mundo que você conhece que gosta desse assunto, porque se a gente consegue juntar turismo, ecoturismo, aventura, natureza, esportes e ainda por cima fazer tudo isso perto de casa, aí é o pacote completo que a gente aqui da Go Outside adora. E eu tenho para me fazer companhia nesse papo aqui o William Mendes, que é o nosso convidado de hoje, supervisor de operações ecoturismo e esportes do Legado das Águas, reserva privada do Grupo Votorantim, para a gente falar sobre Vale do Ribeira. A gente já teve essa conversa aqui um tempo atrás com a grande Flávia Vitorino, que esteve por lá explorando cavernas, praias, trilhas, montanhas. E dessa vez a gente aprofunda esse assunto aqui com o William. Acho que ele já está por aqui, deixa eu ver, sim. Fala, William, obrigada, bem-vindo. Beleza? Eu que agradeço pela oportunidade aí, é uma honra o convite da Go Outside, vindo de você, é muito bom e falar do Vale do Ribeira, vamos que vamos. Não, você é famoso aqui em casa, já sabia, já tinha ouvido falar de você e achei muito bacana a gente ter a oportunidade de falar de um assunto que eu sei que você conhece muito bem e adora, e aqui pra gente da Go Outside é sempre muito bem-vindo. A primeira vez que a gente começou a mostrar para as pessoas um pouquinho do Vale do Ribeira, a gente já teve um retorno quase que unânime, com muita gente dizendo: nossa, nunca soube que tinha tudo isso, aqui tão perto, às vezes 200, 300 quilômetros de São Paulo, a gente tem cada riqueza, não é isso, William? Conta aí pra gente um pouquinho do que você sabe já assim por alto do Vale do Ribeira. Eu sou um pouco suspeito, para falar do Vale do Ribeira. Eu fiquei morando aí por volta de 3 ou 4 anos, né? Isso na época de 2012, em 2012 até 2015, 16. E aí eu conheci um pouco aí o Vale, que foi interessante. Foi que eu comecei mais pela parte baixa, né? Pelo Lagamar, a partir de Ilha Comprida. Eu conhecia também Jureia, que é próximo, né? Ali a Guaraú, praias tão lindas quanto as praias tão lindas quanto as praias de Ubatuba. Eu até havia comentado contigo. Então, assim, o Litoral Sul tem belezas escondidas, né? Que o Litoral Sul, ali, a ponta dele, depois você subindo, é toda a parte alta do Vale do Ribeira. Então, Ilha Comprida, começando por Ilha Comprida é uma praia muito mágica. Você sente que é uma praia que é só para você, né? Se você sair dali do centro, você começa um pedal, por exemplo, pela praia, você não vê mais ninguém para frente e para trás. Você sente que a praia é só sua, é muito maluco. E é uma areia dura, né? Firme, boa de pedalar, sim, né? Propícia para bike, né? Lógico que você tem que dar uma olhadinha na maré e tal, mas ela é muito boa para bike. E tem, assim, ainda mais quem gosta, assim, da área ambiental, de vegetações, da área ambiental mesmo. Você vê vegetação de undu, dunas de 30 metros, né? Eu sempre costumo dizer aí que não precisa de ir para... Lógico que é interessante, a gente tem que conhecer o nosso Brasil inteiro, que ele é maravilhoso. Sim. Mas você não precisa de ir para Espírito Santo para ter dunas. Você vai para São Paulo, cara. Ilha Comprida, 30 metros, né? Tem dunas. Eu levei até uma bronca sua, né, William? Levou. Você ficou chocado que eu não conhecia a Ilha Comprida. Peraí, você não conhece a Ilha Comprida? Então. Mas aí você me falou de SUP. Também. Porque SUP lá, pensa que você pode pegar a sua pranchinha e remar no mar de dentro. Ou seja, você está protegido pelo vento. É claro que pode vir uns ventos ali te atingir, mas você vai seguir ali, tábua de maré e tudo mais. Mas você está protegido de certa forma pelo vento. Você tem os outros 70 metros, tem uns 70 metros de praia, mas tem 70 metros de rio pequeno, mar pequeno ou mar de dentro, que tem os seus meandros, e você pode aproveitar nesses meandros, observar espécies diferentes de siris. Você pode observar aves, né, que é do mundo dos ardeídeos, que são todas as garças.
você vê cerca de 20, 25 espécies a olho nu, assim. Se tiver com binóculo, melhor ainda. Porque com o silêncio da remada, né, você não está agredindo tanto o meio. Né? Você está remando total. na Não tem paz. motor, Parou né? de remar, pega o binóculo, observa, observa. Então, assim, eu estou falando de coisas que eu vivi lá, sabe? E tem aumentado, tem pessoas, os caiçaras veem isso, mas eu vejo ainda pouco povo de São Paulo indo lá para curtir isso. E povo do Brasil, né? O Brasil tem que conhecer o próprio Brasil. Total. Quem está chegando agora e te ver falar com tanta propriedade, eu vou dar um pouco de contexto. O William é biólogo, pós-graduado em gestão ambiental e teve o início da carreira dele lá em 2008, atuando em áreas protegidas como coordenador de uso público do Parque Estadual da Cantareira, mas depois você fez um trabalho super importante justamente nessa parte, nessa área do Vale do Ribeira que você está contando, Ilha Comprida. Você implementou um projeto por lá, não é isso, William? Isso iniciou em 2012, né? Alguns projetos que eu consegui entrar pela prefeitura de Ilha Comprida. Então, nós fizemos levantamento lá de aves, levantamentos também de aracnídeos, né? De aranhas, levantamentos de médios mamíferos e, por fim, entre outros, formatar produtos que era um era chamado praias e dunas. Aves das praias e dunas. Então, assim, entre praias e dunas, que é o que tem em ilha, na ilha, você conseguiria observar facilmente de 30 a 40 espécies que ocorrem ali naquele local. Então, assim, a mesma coisa foi para o safari de mangue, safari de observação no mangue. Safari de mangue, nunca tinha ouvido falar disso, gente. Mas infelizmente isso não startou lá, mas tem um projeto ainda com a prefeitura pode utilizar isso. Na época tínhamos falado a respeito de aquisição de uns 2 ou 3 catamarãs, mas catamarã de 12, 20 pessoas no máximo. Então vai o guia, o piloto e aqueles que seriam os ecoturistas para ir conhecendo o mangue. Você não precisa de pisar no mangue para você conhecer. Melhor ainda de fora, se aproximando com um SUP, com um catamarã desse, que no silêncio você chega, você observa, você tira foto. Claro, você pode pisar ali em algum trecho? Pode pisar, vai sentir, né, o que é aquela lama maravilhosa, orgânica e tal. Mas, bom, tem esses produtos que foram formatados. E, por último, foi o Circuito Lagamar São Paulo de Cicloturismo, que era para ele ser só de Ilha Comprida. Né? E acabou que, na época, as outras prefeituras não compraram a ideia, sabe? Não auxiliaram, de certa forma, desculpa a palavra, mas ficou muito na prefeitura de Ilha Comprida. E a prefeitura, daí eu pensei, se eu for esperar, então, as outras, também tem toda a burocracia, né? A gente está aqui para colocar a culpa em ninguém, não. Mas tem toda a burocracia de outras prefeituras para participar, e o prefeito falou na época, né, que era o Décio Ventura, ele falou, William, vamos entregar alguma coisa aqui na ilha. Eu falei ainda para ele... agir localmente, né, William? Mas... Eu falei, mas Décio, se eu colocar aqui uma trilha que pegue ainda a Ilha Comprida de uma ponta a outra, não vai justificar um indivíduo vir de Curitiba para fazer uma trilha só em Ilha Comprida, ou de São Paulo, que tem muito disso de circuito. Né? Eu já visto o Vale Europeu e muitos outros circuitos que estão consolidados no país, né? E cada vez mais cresce o circuito. Eu falei, o ideal seria nós mostrarmos o Lagamar, porque aí o cara tem N motivos para vir. Porque tem aquele que gosta de praia, mas tem aquele que gosta mais de uma área passar pelos vales, ou que gosta da cultura de Iguape, que é maravilhosa, a história de Iguape é maravilhosa. Para Iquaraçu tem o Parque Estadual Campina do Encantado, que se você colocar uma estaca no solo, assim, puxar, bate um isqueiro, sai fogo do chão. Isso Campina do Encantado. Pois é, a gente está super estudando aqui na Goldside, a gente está estudando o Vale do Ribeira. Esse encarte aqui, ó, bonitão. Olha, ele saiu na nossa edição mais recente, e aqui a gente tem não só um mapa, esse mapinha aqui, ó, de toda a região do Vale do Ribeira, mas ele todo marcado com todas as... vou te falar quais são as regiões que a gente mapeou. Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que é o PETAR, famoso PETAR, Iporanga, Parque Estadual Intervales, Parque Estadual Caverna do Diabo, Eldorado, Parque Estadual Carlos Botelho, Vale das Ostras, Parque Estadual do Rio Turvo, Jureia e Itatim, Parque Estadual Ilha do Cardoso, que é bem conhecido também, Cananéia,
e Parque Estadual Campina do Encantado. Fala aí se não é um prato cheio para todo tipo de exploração. Porque a Mata Atlântica ela ainda é nova, ela ainda não é reconhecida do jeito que deveria, né? Se você for para a Amazônia, para o Pantanal, 99,97% são gringos, não tem brasileiros. Pelo menos das vezes que eu fui, tem muito pouco brasileiro. O brasileiro está guiando lá, né? Assim, estou falando do nosso povo, não está lá. Mas os gringos, eles sabem valorizar o que nós temos. Infelizmente, é duro falar isso, mas é verdade. Só pede uma pesquisa lá. Então, do que tem no Pantanal e na Amazônia. E na Mata Atlântica, é pior ainda isso. E a Mata Atlântica, com seus ecossistemas associados, ele também não está muito bem explorado. Mas vocês fizeram esse trabalho, tem muito trabalho crescendo, a Fundação Florestal está de parabéns com o que eles estão fazendo, estão abrindo as portas mesmo para o uso público, de maneira ordenada, abrindo para o pedal, abrindo para outras atividades. Então, assim, eu estou feliz com o que está acontecendo. Né? O próprio governo do estado também, nós, o Legado das Águas, temos uma parceria, né? Um protocolo de intenções, onde nós temos parcerias, inclusive um termo de autorização de uso do Parque Estadual do Jurupará, que é vizinho ao Legado das Águas. E eu vejo com essas novas maneiras de fazer gestão de áreas privadas, estaduais, até em parceria, isso está cada vez mais interessante e está propiciando o aumento da visitação, mas visitação com qualidade, sabe? Então... era isso que eu queria te perguntar. Essa era a minha próxima pergunta. Você que é um cara que entende muito de gestão ambiental, entende muito de ecoturismo, é biólogo e entende muito da Mata Atlântica. O que você acha que ainda falta para que as pessoas conheçam melhor o Vale do Ribeira, por exemplo? A gente está falando de uma região, mas poderia ser qualquer outra. É só porque o Vale do Ribeira é tão próximo de uma cidade tão grande como a nossa, né, São Paulo, em que as pessoas são tão carentes de estar na natureza, né? E ainda assim a gente não tem esse fluxo de pessoas que poderia ter ali. A que você acha que isso se deve? E como é que o turismo ecológico, o turismo de natureza, pode ajudar a gente a ter esse bom uso da natureza próxima de nós todos? Eu acho que a resposta para essa pergunta sua, muito boa, muito inteligente, é que a gente tem que aumentar a visitação. Tem que aumentar a visitação, não tem como. Mas como que você vai aumentar a visitação se você não tem algo ordenado? Espera aí, agora está cada vez mais ordenado. Nós temos o Sebrae, que está muito bem organizado, está fazendo um enorme trabalho no Vale do Ribeira como um todo. O Senac, tem o Senac Registro ainda, que tem N parcerias, sempre fomentando e preparando novos guias. Nós, né, não, tem que falar também, né, do Legado das Águas, eu tenho que, modéstia à parte, a gente vem ajudando bastante também. Tá, vamos falar. A gente está ajudando bastante também, por exemplo, o edital de homologação de condutores de turismo. A gente não colocou guia de turismo, porque guia de turismo, aí eu estaria privando aqueles que não têm nível superior, estaria privando aqueles que não têm a possibilidade de fazer um curso de guia de turismo. A área é privada, então a gente está preparando, ambientando aqueles que têm um nível superior, um nível ensino médio pronto, sabe? E que às vezes são grandes conhecedores daquele pedaço, né? Daquelas trilhas, daquele lugar. A gente tem que lembrar isso. A gente tem que lembrar que nós que criamos a faculdade, mas se nós tivéssemos valorizado desde o princípio o índio e todos a comunidade cabocla, tradicional, ribeirinha, que tem os conhecimentos, são outros saberes que não tem na faculdade. Então é isso que a gente está agregando. É isso que o Sebrae faz, é isso que o Senac faz. Né? Então, isso está organizado. E a cereja, para fechar esse papo, né, de que isso está acontecendo, aconteceu agora no mês de outubro, entre os dias 22 e 31 de outubro, o Ribeira Valley Adventure Week. Né? Então, foi uma iniciativa, o passo foi dado pelo governo do estado de São Paulo. E foi muito feliz com isso. Porque nós, o Legado das Águas, que bem organizamos aí para strip e tal, para divulgar, a gente sabe da importância disso, do custo disso. E isso simplesmente foi custo zero para todo mundo. Quem não estava com o produto formatado, né, recebeu a lição de casa. Poxa, eu estava ouvindo falar que eu tinha que ter a lição de casa. Nós mesmos do Legado das Águas, antes, quando o Adventure Week falou que ia acontecer, vai acontecer isso daqui, inacreditável. Vamos até começar a conversar, né?
com o pessoal do entorno, para ver como é que estão a formatação de produtos deles. Que ele fala, às vezes a pessoa fala, tem uma cachoeira linda e maravilhosa. Chega lá, não tem ordenamento, tem lixo para tudo quanto é lado. Então, assim, eu não startaria uma visitação ali, sabe? Então, a gente deu esses toques. Então, se a pessoa não fez, se a área, se a região, se a agência, se o operador não fez isso com a municipalidade, se a prefeitura não fez, não tem produto, não é visitado. Tanto que nesse Adventure Week, o que é o Adventure Week? Eles reuniram jornalistas e influencers de diversos países, né, ao total 30, subdividiram em 3 grupos e ficaram visitando a área do Vale do Ribeira. E aqueles que eles acreditaram estar melhores preparados, eles escolheram para visitar. Que bom, nós fomos escolhidos e nós recebemos essa galera lá no Legado das Águas. Então, isso foi muito interessante. E está rolando matéria, estão divulgando de dentro para fora também, fora a aqui gente no mesmo Brasil. fez parte da cobertura do Adventure Week. Eu queria saber como é que foi a reação dos gringos diante do Vale do Ribeira, que é esse lugar, como a gente estava falando no começo da live, que muita gente aqui fala, nossa, nunca soube que tão perto de São Paulo, aqui, tinha esse lugar tão lindo e tal. Dá para sentir que eles estavam assim como uma maneira mais simples, olha, falando aí. Imagina uma pessoa que entrou na máquina de lavar, assim, ó, girou e tirou, né? Mas só que dentro ali ele estava assistindo um filme, então ele viu praias lindas, estonteantes, maravilhosas, viu sim. Ele viu caverna, e tudo falando de Mata Atlântica, né? Então ele viu cavernas lá no Petar, que eles passaram pelo Petar, passaram por Ilha Comprida, não tenho certeza se eles chegaram a ver as dunas lá e tudo mais, mas eles viram a beleza de Ilha Comprida, viram a parte alta do Vale do Ribeira, passaram pelo Legado das Águas, conheceram um pouco da cultura local, tudo isso de maneira muito rápida. Eles estavam surpresos. Foi um intensivão de Mata Atlântica, porque muitos vêm para o Brasil, eles aproveitam que estão no Brasil. Eu guiei, antes de 2012, eu trabalhei um pouco como co-líder de grupos de observadores de aves. Então, eles vêm para visitar os biomas brasileiros em 22 dias. Sim. Eles fizeram esses 7 dias só na Mata Atlântica. Então, assim, eles se aprofundaram mesmo. Eu gostei muito da programação, que foi um intensivão de Mata Atlântica. E eles estavam mesmo, assim, surpresos. Eles não imaginavam que fossem ver tudo isso, porque infelizmente para fora vai muito assim, não tem mais nada, que resta de Mata Atlântica. Mas tudo bem, isso a gente tem que ficar atento, mas a gente tem que trabalhar com que, nós temos isso, vamos proteger isso, vamos falar bem disso para que todos conheçam, e para ampliar, por que não? Vamos reflorestar, que é a missão que a gente tem. E o reflorestamento da Mata Atlântica nem é uma coisa assim, não é uma coisa impossível, né, William? Pelo que a gente vê ali na região do Legado das Águas mesmo, que é uma região que eu conheço melhor, a gente teve uma área devastada há muito tempo atrás que está de novo super recomposta, né? Então, se a gente tratar bem ali da natureza, se a gente não atrapalhar, ela até se refaz por conta própria, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa região específica onde está o Legado das Águas, onde está o Parque do Jurupará, que também ainda faz parte do Vale do Ribeira, certo? O Legado das Águas, você disse, está na parte alta. Isso, do faz parte, sim, do Vale do Ribeira, né, que é o complexo, né, que tem toda uma faixa contínua, é a maior faixa contínua de Mata Atlântica do país, e o Legado das Águas se caracteriza, dentro dessa maior faixa contínua de Mata Atlântica do país, como maior área privada. Dentro dessa maior área de Mata Atlântica. Isso. Eu gosto de contextualizar dessa forma, para muitos entenderem da saúde da floresta. Então, eu vou trazer um exemplo aqui da Cantareira, onde eu trabalhei. Então, a Cantareira ela é atravessada aí pela Filão Dias, Rodoanel, Roseira, Zefiro Fagundes, Santo Inês, e tem muitas outras aí que não chegam, vou falar só dessa. Ao lado, tem toda a cidade pressionando. Então, como que rola esse fluxo genético, né, dos animais que estão aqui para colar? Quantos atropelamentos não tem por conta de todas essas vias sem o corredor ecológico que todas as áreas deles deveriam ter? Então a floresta vai ficando fantasma, vai ficando vazia, porque quem refloresta é a própria natureza, os animais reflorestam. Então, trazendo para o Legado das Águas, tem uma estrada que cruza o Legado das Águas. Assim, simples assim, só uma estrada que atravessa de um lado para o outro, ainda com tráfego controlado. Então, a floresta está bem conservada ali.
Já nos limites, que é onde nós temos os maiores desafios de gestão do legado das águas, são os seus limites, onde infelizmente começam a chegar as pessoas, né? As moradias, tal, que infelizmente muitas pessoas são marginalizadas. E aí, muitas vezes as pessoas vão para as bordas, vão para a floresta, não tem E ocupam essas áreas sem nenhuma estrutura, né? Sem então, nenhuma atenção também, né? Sim, sem nenhuma atenção. Então, assim, então o nosso desafio é fácil, mas é desafiador demais, né? Ao mesmo tempo que é fácil, seria fácil, mas é muito desafiador, né? A gente trabalhar dentro da lei, tudo certinho e tentar organizar, organizar, que é o que nós fazemos, né? Com muitas invasões que acontecem. Então, isso é muito, muito delicado, né? Por outro lado, você bem falou também que a floresta, se a gente não mexer, né, só a gente não atrapalhar, é bem isso. Se você deixar a Avenida Paulista, eu costumo dizer que se você deixar a Avenida Paulista sem ninguém, né, fica 5 anos sem para a Avenida Paulista, ninguém vai começar a acumular pó, vai começar a acumular sementes de árvores que tem já ali próximo, aves vão levar sementes defecando e vai virar floresta de novo. Então, assim, a gente viu um pouquinho disso na pandemia, mundo afora, né? Lugares que foram, as cidades que ficaram desertas foram ocupadas por animais, e o ar ficou limpo, e o céu ficou azul, por pouquíssimo tempo, né? Só diminuindo a circulação. Esse discurso romântico de falar que vamos salvar o planeta, não se salvar, porque o planeta não precisa da gente, né? Ele vai se regenerar, pode estourar tudo, mas depois ele se reinventa, mas a gente não. A gente tem que ficar esperto com isso. Total. E ainda, só para a gente fechar a história do legado das águas, depois eu quero passar com você outras regiões do Vale do Ribeira, porque a gente falou mais da Ilha Comprida e agora do Alto do Ribeira. Sim. Mas tem uma discussão que sempre atravessa as pessoas que amam e cuidam, né, desses biomas, que cuidam desses parques que a gente ama tanto, que tem muita gente que desconfia muito quando a iniciativa privada entra para cuidar, na gestão desses lugares, desses parques e tudo. E eu tenho visto cada vez mais pessoas como você, que eu não sei nem se essa é a sua opinião, mas pessoas que têm muita experiência no assunto, bastante abertas à possibilidade de ter uma parceria público-privada para que a gente consiga elevar o nível dessa conversa e para que mais pessoas tenham acesso do jeito certo a esses lugares. Eu queria saber qual que é a sua opinião pessoal, assim, você que está no legado das águas, imagino que veja benefícios. Então, de que forma pode ser benéfica a presença e a cooperação de empresas e do setor privado nisso tudo que a gente ama tanto? Eu acompanhei essa conversa de concessão, não é de hoje. Já se falavam isso lá em 2012, começou a falar, tal, e agora está acontecendo mais. Mas eu respondo com o que eu vivo hoje, se for imaginar. Eu confesso também, né, e é natural também as pessoas pensarem assim. Eu mesmo pensei. Desconfiarem um pouco, né? Vou contar a história de como eu cheguei no legado, tá? Tá. Isso é bom de contar a história. Beleza. Aí, quando eu fui pro... Essa é a sua vida, William. Contar a história. Aí, quando eu fui pro Legado das Águas, eu estava atuando ainda em consultoria ambiental, ecoturística e tal, mas eu foquei muito para a prefeitura, porque era algo mais amplo, né? Não adiantava prestar uma consultoria para uma pousada, né? Porque a pousada não ia pegar toda aquela área, abranger. Então, eu tinha que aguardar o processo licitatório para, né, tentar ganhar e tal. E eu não conseguia mais nada. Eu fui parar no Legado das Águas, porque a minha amiga, irmã, que trabalha lá comigo, ali em Taminato, trabalhou comigo na Cantareira em 2008, né? E ela estava lá, vim prestar uma consultoria aqui, né? Dar uma proposta, ver se eles aceitam. Eu mandei a proposta, eles ficaram de me retornar e depois eu acabei que eu entrei no Legado das Águas. Já tinha ouvido falar, eu já queria interligar o Circuito Lagamar atravessando essa reserva, porque eu não conhecia, mas eu queria atravessar. Mas depois, quando eu entrei lá, me contaram, não, vem aqui para você mandar um orçamento, você vai ter que conhecer a área. Eu fui no primeiro dia, já fui para a área mais nobre da reserva, que é a área de mata primária, né, que é uma área ali que a gente chama de Dezembro Cantagalo, é uma área que intocada mesmo, maravilhosa, que eu até então nunca tinha visto igual. E quando eu fui para lá, eu pensei, até parece, uma empresa vai gerir uma área, vai ter área natural, eu conheço
porrada de parques estaduais e nacionais. Ali sim tem floresta. Até parece que uma empresa vai ter uma floresta desse tamanho. Vou lá ver o que tem. E olha, porque ela era minha amiga, hein? Ela sabe disso. Quando eu cheguei lá, quando eu entrei pela portaria, eu já vi outro mundo da portaria. Você vê para fora, invasão pra caramba e ninguém toma conta. Começa por aí, né? Então, as pessoas tinham que responder por isso, mas tudo bem, tem bastante invasão e a estrada não tem nada de floresta. Da portaria do legado para dentro, é floresta, é palmito, samambaçu, assim, ó, caindo na estrada. Demais, só. Quem já foi lá sabe. E ali eu já comecei a ver, pô, uma empresa gerindo essa área tal, e estava bem no começo, era 4 anos atrás. E eu vejo a preocupação, a organização, e como uma empresa dentro de uma floresta para fazer ela dar certo. Né? Criando soluções ambientais e fazendo com que elas sejam rentáveis para que a floresta fique em pé. Essa é a proposta, é a missão da Reservas Votorantim, que administra o legado das águas e outras filiais das reservas aí do grupo. Aí, trazendo isso para o que é concessão, bom, quem visita as unidades sabe do sacrifício que é, né, dos parques estaduais e nacionais, para eles deixarem a viola em pé. Eles deixam a viola em pé e alguém tem que tocar. Eu penso que o setor privado consegue tirar um som, tirar um reggae bom ali, sabe? Dentro daquela reserva. Não adianta só ter um instrumento. Então, a fundação, ela consegue manter e organizar toda a pesquisa, questões fundiárias, e para gerir o uso público, colocaria esse parceiro. O que o parceiro pode muito bem ser, e se organizar, que tem que se organizar, a comunidade quilombola, ribeirinha, cabocla, pode montar uma MEI, montar uma empresa e fazer parte. E digo mais, elas são, de certa forma, escolhidas e tem certas vantagens para até ganhar certa licitação, como que estão acontecendo. Então, não está sendo imposto, até onde eu vi, onde eu leio, não está sendo imposto. A fundação, é assim que vai ser assim. Não, peraí, quem se interage todo o processo, participar... Minha impressão é que enfim, existe realmente muita empresa ou uma parte do setor privado muito interessada em participar ativamente disso, né, em retribuir de alguma forma ou em sanar algum dano passado. E aí eu tenho também a impressão que as empresas têm uma capacidade de articulação e de educação da sua própria comunidade, quer dizer, envolvendo seus funcionários, envolvendo a localidade onde ela está, que às vezes tem mais apelo do que o público, do que o setor público. Então, eu tenho ouvido várias pessoas, as opiniões de várias pessoas e tal, mas eu não me sinto, não acho que deva se fechar oportunidades de parcerias público-privada, quando a gente vê, né, que ressoa dentro da comunidade da empresa e que aí você na verdade, acaba educando várias outras pessoas ali, né? Que a ideia da gente é que mais, como você começou a falar, a melhor maneira de preservar é abrir para visitação. Quanto mais gente visitar, mais pessoas se envolvem com aquilo, se sentem parte daquilo e se sentem implicadas a também proteger e a também cuidar daquilo, né? Se você não tem nada a ver com a história, você não tem por que cuidar, né? Então, abrir para visitação. Aí tem a contradição que abre para visitação, mas sem deixar que entrem pessoas aqui que vão trazer danos para dentro dessas unidades de conservação, esses parques e tal. Então, precisa haver, casado a isso, uma operação de educação, de ensinar como é que faz para estar ali, né? É igual você funcionar uma lei muito boa, mas não ter o polícia ambiental para cumprir, para fazer com que aquela lei seja cumprida. Então, o processo de concessão ele tem que ser muito bem, delicado. Não estou falando que não é delicado, né? Mas tem que ser muito bem observado para não chegar ao oportunista. E está cheio de oportunista na área ambiental também. O cara está lá mais... que assim, em toda a área, na verdade, acho que a pessoa não deveria focar no dinheiro, né? Eu quero ser advogado que seja, né? Que é mais rentável muitas vezes e tal, mas se o cara quiser só pensar no dinheiro e não pensar no bem de quem ele defende, de fato, mas ainda assim ter empatia pelo outro, né? Protegendo isso, mas sem empatia, querer ferrar o outro, sem pensar no dinheiro. Mas o cara coloca o dinheiro na frente, já era. O advogado não é um bom advogado, o biólogo não é um bom biólogo,
e assim vai. E a concessão não é bem feita. Então, isso tem que ser muito bem fiscalizado, sabe? Não pode ter favorecimento que seja inválido. Quem tem que ter um favorecimento é a comunidade local, sabe? É quem está lá há anos, quem protegeu, de certa forma, aquela área. E quem também não protegeu, né, quem não cuidou bem, tem que ser fiscalizado. Tem que ter um histórico da área. Punido, né? também. Punido, né? É isso. Agora, a gente falou bastante da Ilha Comprida. Ó, eu vou mostrar aqui no... Se eu não estou enganada, a Ilha Comprida é essa daqui, aí, né? Olha isso, meu, maluco. Que é exatamente o que o nome diz, né? Mas além de praia, e aí na Ilha Comprida a gente tem as dunas, e acho até que tem surf perto da Ilha do Cardoso, não tem? Também? Tem, mas Ilha Comprida também tem, mas é mais para Ilha do Cardoso. Aqui, a Ilha do Cardoso aqui, ó. Isso. E além disso, a gente falou um pouquinho do Petar, estava falando da Adventure Week, que vocês levaram os gringos todos para... Quer dizer, você participou dessa comunhão, né, em torno do Vale do Ribeira. O Petar é uma joia brasileira e é talvez o mais conhecido, né, dos parques com cavernas, onde tem cavernas muito famosas e tal. Mas o Vale do Ribeira, descobri agora, fazendo esse projeto aqui na Gold Size, é um berço de milhões, centenas, eu diria, acho que são centenas, sem medo de errar, são centenas de cavernas que o Vale do Ribeira abriga, não é isso? Como é que isso se dá? E além do Petar, aonde mais essas cavernas estão? Então, no próprio Petar tem caverna, mas se você for para Intervales, eu sei que tem cavernas no Intervales, né, não como as do Petar. Não posso falar com tanta propriedade assim da questão de cavernas, porque eu visitei mais as do Petar. Mas, por exemplo, Guapiara é um município pouquíssimo conhecido. Guapiara está lá na ponta, quase Paraná, lá tem cavernas. Né? Tanto que lá, Guapiara, é interessante que ela é um município que ele fala, né, ele tem acesso ao Parque Estadual do Alto Ribeira, ao Petar e a Intervales. É um município que deveria aproveitar muito mais dos dois parques que são vizinhos dele, que ele dá acesso, que o município dá acesso, e lá tem cavernas. Né? E toda essa área protegida, todas essas áreas com cavernas, elas estão dentro de áreas naturais protegidas, estão dentro das áreas administradas pela Fundação Florestal, ou RPPNs, ou reservas privadas de desenvolvimento sustentável, que é o caso do Legado das Águas, né? Que é a única que tem... É uma nova categoria dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Não está nem... Que é qual? Qual que é essa categoria? RPDS, Reserva Privada de Desenvolvimento Sustentável. Tem várias categorias dentro do SNUT. Tem APA, Área de Proteção Ambiental, Ilha Comprida é uma APA. Então tem ZVS, Zona de Vida Silvestre. Tem Área de Relevante Interesse Ecológico, Juré Itatins é uma área. É só pesquisador que pode entrar. Proteção integral é a Cantareira, aqui em São Paulo. Então, o Legado das Águas é como uma proteção integral. Nós somos muito semelhantes. Só que a RPDS porque é uma reserva privada. Ponto. Tem reserva privada de patrimônio natural, que é a RPPN. Então, tem várias categorias. Nós somos a única, né, que nós intitulamos assim, porque nós temos nosso viveiro de mudas, né, o Centro de Biodiversidade da Mata Atlântica que nós temos, que é o nosso viveiro. Então, tem certas coisas que nós podemos fazer que só podemos fazer por sermos RPDS. Por isso nós escolhemos, por isso nós criamos. E aí a gente falou aqui da diversidade de cavernas, mas outra coisa que impressiona também no Vale do Ribeira é a diversidade de animais. Assim, de pássaros, então, é um negócio absurdo. Mas não só esse pedaço de Mata Atlântica é muito rico, mas do ponto de vista das plantas, né? Mas os animais têm uma diversidade incrível. Eu queria que você falasse um pouco, você que é biólogo, sabe tudo disso. Tem animais que a gente só encontra, por exemplo, espécies que a gente só encontra aqui no Vale do Ribeira? Sim, tem. E só te corrigindo, não sei tudo, sei muito pouco. Não, ninguém sabe tudo, né? Isso é coisa de jornalista genérica, que fala, sabe tudo, é expert. Então, todo mundo sempre sabe muito para ensinar pra gente. Qualquer pessoa tem algo para ensinar, isso é verdade. Então, agora, ninguém sabe tudo. Você também tem razão. Mas do que você sabe e pode compartilhar com a gente, conta um pouquinho aí desses animais do Vale do Ribeira.
Bom, começando de novo lá por Ilha Comprida, né? Que é a parte baixa, né? O Lagamar e tal. Então, ali de aves, para quem quer observar aves, ele pegar ali Ilha Comprida, começar por aquela área, Superagui, que já não é São Paulo, mas está ali do lado, né? Você vai de Superagui eu barco conheço, rapidinho. Superagui eu já Conhece? estive. Conheço. Pedalar é maravilhoso É lá, viu? lindo, Também outra é praia, lindo. maravilhosa. Tá, ali, Superagui tem um mico, tem uma espécie de mico que só tem ali. Mas vamos falar de São Uhum. Paulo, vai. Indo para São Paulo, que ocorre tanto em Superagui como em Ilha Comprida, aquela ave que tem um vermelho escarlate maravilhosa, muito única, né, que é o guará vermelho. Você vai para lá, Ah, você vê lá. Às vezes, se você tiver sorte na época certa, você vê bando de mais de 200. Eu estou falando que a gente tirou foto, depois nós ampliamos e contamos indivíduos. Tinha mais de uhum. 200, uma revoada assim, ó, você observando o mar, a gente estava das dunas ainda, então a gente estava a 30 metros, começamos a observar os guarás sobrevoando. Então, assim, para você observar guará, você tem que ir para lá. E ainda nessa Para você, quantidade, né? nessa quantidade, para você observar em São Paulo com mais facilidade Maria da Restinga, você vai para lá. Que é uma ave assim, nem chama tanta atenção, mas ela é uma ave endêmica de Restinga e ela fica muito próxima às dunas. Lá tem estrada da vizinhança, né, que é a antiga estrada, tem a beira-mar e tem uma estrada que a comunidade utilizava para fazer escambo. Chama Estrada da Uhum. Vizinhança, que ela é de dunas a estrada. E você pode observar aves ali. E ainda falando sobre aves, mas você pode pegar muita ave que se perde, né, que vai tá indo para um outro continente, no Batuíra do Peito Tijolo, você vê perdida lá. E ardeídeos, são Uhum. os garças, como eu falei, as garças, como eu falei no começo, você vê com muita facilidade uma variedade de garças, facilmente 20 você vê assim a olho nu. E Uhum. aí, falando de mamíferos lá tem onça parda, certo? E Uhum. onça parda tem em todo o Vale do Ribeira, A onça parda e é a Sussuarana? isso, É a isso. Sussuarana. Essa eu já São vi. muito populares. Já Ali viu? ali perto do legado. Já vi a É. bicha. Sim. Olha, eu também, eu fiquei muito É tempo o sem. Eu máximo. nunca tinha visto fora zoológico. Trabalhei na Cantareira, eu ficava assim, ferrado quando os caras falavam para mim. Sempre os caras da manutenção, né? Que andam bastante, fazendo intervenção em trilha, Sim. manutenção em banco e Você fica tal. achando que é lenda, Vimos né? E você hoje. fala, ah, esses caras é fácil. E eu não vi, mas eu fui ver no legado, né? Depois de 3 anos trabalhando lá, o ano passado eu vi. Eu Então, queria ter assim, visto com mais tempo, né? Mas é uma coisa tão adrenal que não dá é, muito pra você ficar ali. A gente tava numa trilha correndo e tal, e o cachorro que tava na frente, o nosso cachorro, foi que deu uma corrida, eu só vi o rabão da bicha, assim, e ela caindo pra dentro do mato, né? Vi que era ela, que a gente sabe que tem ali. Vi o rabo, vi é, ela. Mas ela sumiu pra dentro do mato, não deu pra ficar muito procurando. Não me eu senti muito tava, eu segura, na sempre, verdade. não, é sempre assim. Eu andei sempre com a máquina fotográfica pronta, tava com o celular para parar o carro e observar, que a gente não pode atrapalhar, é claro. Mas quando eu Uhum. vi, eu peguei o celular caiu, eu peguei a máquina, estava desligada, daí eu falei, não, deixa É, eu ver. Aí eu fiquei olhando, curti o momento, né? ela olhou para mim como se nada fosse, deu uma olhada, cheirou mais o solo um pouquinho e deu um pulo, atravessou a rua, sabe? Atravessou assim. Os animais, a gente tem muita fantasia, né, com relação a esses encontros de animais. Eles, na verdade, não querem nada com a gente, eles não estão nem aí pra gente, né? As crianças, Sim. outro dia mesmo tinha as crianças, é a cobra, não sei o quê. Vimos a Não, antes mesmo de ver, assim, mas aqui tem cobra? Tem cobra. Mas e aí, se a gente encontrar uma cobra? Eu pessoalmente tenho medo e prefiro não encontrar. Mas a verdade é que elas não estão nem aí. E aí depois as crianças perguntarem, a gente viu a cobra enroladinha ali da água, perto da cachoeira. Todas as crianças viram e foi muito legal porque desmistificou a ideia de Sim. que onde tem cobra tem perigo, assim, muito, muito sério, né? E não é exatamente isso. Não, se você entrar para uma área e for muito bem brifado do que você pode observar, como você deve se comportar, na verdade você vai ver o comportamento, você vai ter a oportunidade de aquilo que você aprender no livro, no filme, você ver ele acontecendo, né? Se a cobra Uhum, está lá no período diurno mesmo, ela está ali, meu, pegando energia tal, para depois à uhum, noite, quando ela for caçar, aí sim, eu não tenho relato de uma cobra que saiu correndo atrás de alguém. Cobra não sai correndo atrás de uhum. ninguém, meu. Ela tá lá, ela sabe, ela Não sente o persegue, calor. né? Bom, isso aqui é um roedor, isso aqui é meu alimento. Bota o cara. Agora, vai vir um cavalão lá de 80 quilos, eu falo assim, isso aqui eu vou dar meu Não é pra veneno mim. ali para não me alimentar. É. Então não tem disso. Então, assim,
Aí, mas falando ainda, tem onça pintada, né, no Vale do Ribeira. É Tem mesmo? algumas unidades. Nós, lá no Legado das Águas, tem, pô, tem. Ó, Mas lá no Legado das Águas tem nas bordas, né? Nós já identificamos nas bordas do legado, ainda não registramos lá dentro. Nós temos um projeto lá em parceria com o Safari, né, no Legado das Águas, que eles fazem esse estudo, assim, eles acompanham tudo que, com 20 armadilhas fotográficas lá no legado, a gente consegue verificar se tem ou não onça pintada. Tem aparecido muito, sabe? Muito. Desde tudo que tem no livro que fala sobre a fauna da Mata Atlântica, a gente está vendo, na sua grande maioria, no Legado das Águas. Mas a onça pintada só nos extremos de projetos anteriores que nós tínhamos. Mas hoje, com nossas 20 armadilhas fotográficas, nós vimos tamanduá, bandeira, tamanduá, mirim, até um lobo-guará perdido, nós já vimos lá, do Cerrado, área de transição, mas, sei lá, a gente costuma, eu costumo dizer que muitas vezes o lobo-guará está tentando a vida em São Paulo. Tentar sorte por aqui. Está tão feio por aí, com tanto desmatamento. Né? Então, assim, vai andando, chegou em outro bioma que ele nem conhece. Mas a gente tem aqui irara, tem lontra, anta pra caramba, ainda mais no Legado das Águas, né? Cada pegadona de anta. Demais. Direto. Então, assim, tem quase tudo que tem na literatura, sabe? Desde o furão, o coati, tem muita coisa. A gente já viu naquele pedaço uma anta albina. Essa a gente viu mesmo. Parece um dumbinho, um elefantinho branco, assim. É tão bonitinho. Vocês viram lá próximo já da área de vocês, da Side. Pertinho do Legado das Águas. Às vezes é o mesmo indivíduo aí que está andando, está passeando. É muito legal. Agora, fiquei curiosa, no caso do lobo-guará que vocês encontram fora do bioma, o que é que faz com um bichinho desse que vocês encontram por ali? Ele fica por ali mesmo e tem que rolar uma adaptação a esse novo contexto, ou vocês têm que devolver ele para aquele pedaço que está tão difícil de viver? Depende, a gente busca, a gente não pode interferir, né? Então a gente tem que seguir a lei à risca, né? Então a gente não tem nem autorização, né? Deixa eu ligar aqui. A gente não tem autorização de fazer nenhuma intervenção no animal, sendo que se ele não está machucado, se ele está andando livremente, né? Ele está andando por aí, tanto que ele pode dali ter migrado para outra área, porque não apareceu mais. Isso que eu contei para vocês foi como novidade mesmo, apareceu uma única vez. Né? Pode ter casos de alguém que solta de maneira irregular, por que não? Sabe, solta, pega o bicho, solta, pode ter acontecido. Captura porque ia fazer alguma venda ilegal e depois solta, né? Pode ser também. Pode ser também, não dá, é difícil saber. Nós não tivemos o caso ainda de pegar um animal que não seja da região para a gente ter que cuidar, né? Mas a gente tem todos os protocolos, está estudando cada vez mais para poder sanar, né, essas lacunas. Isso Agora, a gente está chegando ao final da nossa conversa e aí eu vou te propor uma brincadeira rápida, curta, e eu tenho certeza que você vai saber participar. Desse nosso mapa, que eu já mostrei algumas vezes aqui nessa live, nesse encarte super legal que a gente fez, tem esses ícones, que são os ícones das atividades que você pode praticar em todos esses lugares. E são muitas, né? Fotografia, dunas, você falou de dunas, mirante, o que é patrimônio cultural, onde tem observação de aves. Então eu vou te pedir uma dica de alguns lugares no Vale do Ribeira para fazer essas atividades. Então, por exemplo, pedalar, onde você sugeriria para um amigo seu ir pedalar no Vale do Ribeira? Ou amiga? Olha, no Vale do Ribeira, ele tem que conhecer o Carlos Botelho. Tem uma estrada maravilhosa, de certa forma, recém-inaugurada, que é toda de bloquete. E você faz uma viagem você atravessa o Carlos Botelho. Pode visitar no Legado também, atravessar o Jurupará, né? Atravessar o Legado e descer, uma travessia. Então, animal. Quanto tem de travessia ali, hein? Quanto tem de travessia ali, William? Entre o Jurupará e o Legado das Águas, aproximadamente 100 quilômetros. Atravessando todo o Jurupará, saindo lá em Juquiá, saindo lá no nível do mar. Está quase 100. Que mal. Olha, essa eu vou fazer, hein? Eu estou convocando Caco Alzugaray, se você está aqui me ouvindo, está convocado para fazer essa travessia comigo de 100 quilômetros ali no quintal de casa.
Então, deixa eu só ver se eu acho aqui para mostrar para as pessoas o Carlos Botelho, ó. Carlos Botelho está aqui no alto desse mapa, né? Então, o pedal do William é no Carlos Botelho ou lá no Legado. E um trekking bem legal no Vale do Ribeira. No Vale do Ribeira, um trek, tem o próximo no próprio Petar. Que aí aproveita e já vê uma caverna, já toma um banho de cachoeira. Isso. Né? Tem que ir para, sabe, pensando em todo o Vale do Ribeira. Tem que passar pelo Petar, porque ele tem que ter essa variedade de ecossistemas associados à Mata Atlântica, para ele entender o que é Mata Atlântica. Se o cara vai para a praia, é Mata Atlântica, não, você não conheceu toda a Mata Atlântica. Claro. O Petar tem que ser conhecido, né, mundialmente. O Petar reúne grande parte do que representa, né, a Mata Atlântica. Sim, sem super dúvidas. Legal. Agora, queria que você me dissesse um bom lugar para observação de aves. Que não seja a praia comprida que você já falou. Intervalos. Intervalos, ele é conhecido fora do país, muito fora do país, em observação de aves, e também o Legado das Águas, porque a gente está... Tudo que a Fundação faz, nós estamos fazendo junto em parceria. Nós temos, como eu falei, o termo de autorização de uso, protocolo de intenções. Então, todos os eventos que existem voltados para a observação de aves, a gente tem o Legado das Águas, a gente quer ser referência também nisso. O que eu estou achando legal, se você vê se eu estou errada, é que deixa eu ver se eu consigo ver. Intervalos que está aqui, Carlos Botelho e Petar, eles são vizinhos. Eu não tenho ideia da distância entre um e outro, mas um pedaço que dá para fazer num fim de semana, por exemplo. Dá para ir para o Petar, Intervalos e Carlos Botelho, ou precisa de mais tempo? Não precisa de mais tempo. Tudo depende da profundidade que você quer dar para o passeio. Né? Não, se você quer só passar na portaria, ver aquelas trilhas bem na base, saindo bem de madrugadinha, você consegue visitar uns 2, mas são muito grandes os parques. Né? Você vale consegue fazer cada vez. Então você tem que passar pelo menos um dia inteiro, dorme, acorda no outro dia, mas você liga para um guia experiente de cada área, liga na administração da unidade, do Carlos Botelho, por exemplo, e você pensa a trilha. Se você conseguir fazer assim, então, vou fazer tal trilha. Você chega lá de madrugadinha, faz aquela trilha, pelo menos você conhece de maneira superficial, para depois você volta para dar um mergulho profundo. Mas de manhã eu passei pelo Carlos Botelho, fiz a trilha próxima à base, almoço por lá, né, tem um bolinho de frango que eles comem lá naquela região, que eles fazem, né, para quem gosta. Aí depois vai para outro parque. E aí você já pensa, acho que não dá tempo de fazer já à tarde, teria que pousar no outro parque, de manhã faz. Sim. Tem que organizar mais ou menos assim. Ou então, pelo menos ter um dia em cada, né? Mas dá sim, dá para conhecer. Muito, né? Um dia em cada é o ideal, porque são parques muito grandes e muito distintos, né, nas suas vocações. E aí um remadão, onde seria, pode ser de SUP, pode ser de caiaque, mas uma boa remada, qual é a pedida melhor by William, aqui do nosso mapa de Vale do Ribeira? Você viu, eu tô sendo... É difícil falar de novo. Tá tentando, né? não entrar na Ilha Comprida, eu tô vendo. Não é mas nem tem o Cardoso. Eu não quero puxar muita sardinha pro Legado, mas eu tenho que puxar um pouquinho. Verdade, faz. Vem seu peixe. Falar, vai. O nosso, que afinal de contas tá aí para todo mundo, né, William? Sim. Então, no Legado das Águas você tem a possibilidade de fazer uma canoagem que ela tem desde 9 quilômetros, mas só que poucas vezes fizemos essa, tá? Mas se programar certinho a gente consegue. Mas o que mais os visitantes fazem é uma de 3 quilômetros, que você vai até uma prainha que tem depois uma cachoeira que deságua no Rio Juquiá, que é linda, e o silêncio absoluto da floresta, né? Aquela água calma, com caiaques bem fáceis de serem remados, tal, ou SUP. Depois você tem também, agora 11 de dezembro, a gente vai lançar o rafting. Então, em parceria com a Canoar. Então, 11 de dezembro, o Zé Pupo vai estar lá com a gente também. Então, olha, 11 de dezembro, aqui, gente, eu pode quero. marcar. Então, assim, já está no nosso feed lá, tal, no Insta do Legado. Então, tem, sim, a questão do raft que a gente vai lançar agora, 11 de dezembro. E tem canoagem noturna também, que a gente providencia, possibilita essa experiência que é maravilhosa com o pessoal. Então, olha, gente, você pode seguir as orientações do William, pode também pegar esse encarte aqui da nossa edição 170 da Go Outside, que é muito completo, mas de verdade. Depois até quero te mandar um, William, porque
Você entra em qualquer lugar aqui, a gente falou, sei lá, do Carlos Botelho, você falou, vou achar aqui, ó. Aí você pega essa página aqui, tem tudo sobre o Carlos Botelho. O que você tem de atividade para fazer, quanto tempo você passa lá, serviço com todas as informações de telefone para você fazer o que o William acabou de falar, que é de encontrar um guia, alguém que possa te levar para a melhor experiência possível nesses lugares, né, William? Enfim. Sim. Olha, a Andréa Estevam acabou de comentar aqui que o William sabe tudo, sim. Então você achava que não era tudo. Tem gente achando que é tudo. Não é, não. Mas, William, de verdade, muito obrigada por ter esse papo aqui com a gente. Foi realmente muito legal. Quero, de verdade, conhecer o legado um dia desses. Vou te procurar para a gente fazer esse rolê aí. Tá, por favor, pode me procurar. Vai ser demais. Você vai gostar. Eu queria, antes de terminar, depois de te agradecer, dizer o seguinte. São Paulo é um estado que tem lugares espetaculares. Tem campo, tem cidade, tem montanha, tem praia e muito mais, conforme a gente falou aqui. Visite São Paulo. São Paulo é para todos. E você pode saber mais em sppratodos.com.br. Governo do Estado de São Paulo, trabalho e respeito por você. Eu sou a Maria Clara, aqui na página da Goldside. O William foi meu convidado de hoje para falar de Vale do Ribeira. E logo mais a gente volta para falar de outras regiões do nosso estado querido. Obrigada, William. Um beijo para todo mundo e boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.